Bom, eu estou aqui para falar um pouco sobre esse período que nós acabamos de viver, que é o período do Carnaval. E eu não ia falar nada sobre o Carnaval, sobre esse momento que nós acabamos de viver, mas eu me sinto neste momento na responsabilidade de falar um pouco biblicamente. O que a Bíblia fala sobre o Carnaval em si? A Bíblia não vai falar sobre o tema Carnaval, mas a Bíblia vai falar sobre a essência do Carnaval, aquilo que motiva o Carnaval. E o que eu vou falar aqui, eu não vou falar apenas no termo teológico, eu vou falar também por experiência, porque eu sou músico e toquei muitos anos em banda, trio elétrico, eu era guitarrista de banda e por muitas noites eu toquei para animar o povo, para levar um entretenimento, para levar animação para a turma que estavam curtindo o Carnaval. Então, hoje como pastor eu falo como alguém que teve experiência lá fora, que sabe o que está falando, sabe o que viveu, que foi instrumento de animação para as pessoas no Carnaval lá fora. Nós estamos em 2019, faz mais de 20 anos que eu me converti e hoje experimento uma vida nova. Desde quando me converti, que eu participo de retiros espirituais de Carnaval, então eu posso falar por experiência, por conhecimento empírico, que a vida no reino de Deus, experimentar um retiro espiritual de Carnaval nesse período é sobremaneira melhor, mais satisfatório, gera mais alegria e o que é melhor, a gente termina a festa, não está com ressaca moral, não está com ressaca espiritual, não está com aquela sensação de que perdeu tempo, perdeu dinheiro e não está com a consciência pesada de ter feito tanta coisa errada, não é? Por meio do corpo, dos pensamentos, dos desejos, dos atos. Então, o que eu falo aqui, eu falo por experiência. Eu vivi o Carnaval, não somente curtindo, mas tocando, e agora faz mais de 20 anos que eu vivo no reino de Deus. O que a Bíblia fala a respeito do Carnaval em si, ou da essência que move o Carnaval? Em Romanos capítulo 8, versículo 5 em diante diz assim: quem vive segundo a carne, eu estou com a voz rouca, porque eu fui intenso nesse período de retiro, eu entreguei, intensifiquei minha voz, adorei o Senhor com muita força, porque se antigamente eu fazia para a minha carne, para os desejos malignos e para os demônios, por que não dizer para os demônios, porque o Carnaval é um ritual que fortalece as forças malignas, demoníacas. Se para o diabo eu fazia e fazia com intensidade, imagine agora para Deus. Agora para Deus eu faço com muito mais força, porque o meu Deus merece a honra, a glória, o louvor e a adoração. Então a palavra diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mentalidade voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimizade de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Bom, eu vou até aqui. Se você pegar o capítulo 8 de Romanos inteiro e ler, você vai ver a surra que a Bíblia dá, a peia que a Bíblia dá no assunto do Carnaval. O que move a festa de Carnaval? A carne, a sensualidade. A sensualidade, a carne, a prostituição, a indústria do sexo é quem move o Carnaval. Carnaval quer dizer adeus à carne, uma invenção criada
para uma festa pagã que já existia, antes da quaresma, se tem uma comemoração dando adeus à carne. E esse adeus à carne significa 3 dias de festa, curtindo, como se fosse uma despedida de solteiro. Você curte a carne, para depois passar um tempo sem comer carne. E o diabo envolveu o ser humano, principalmente o brasileiro, de uma tal profundidade que essa despedida da carne, esse adeus à carne, significa desfrutar de sexo ilícito. Nós vivemos um tempo do maior índice de prostituição, de perda de virgindade, de aborto nos próximos 3, 4 meses. Por quê? Por causa dessa festa maligna, cujos demônios recebem o ritual, recebem a adoração. Porque se você for olhar para a história da mitologia grega, você vai perceber, não somente na história da mitologia grega, mas se você estudar a história dos imperadores, sempre houveram festas de orgias que os imperadores faziam. Festas de orgias onde as pessoas se reuniam para ter sexo, sexo livre, esposas com outros maridos, maridos com outras esposas. E assim, esses rituais que aconteciam com 500 pessoas, com 1000 pessoas ou mais, eram rituais para deuses pagãos. Como hoje, por exemplo, o satanismo pratica rituais de orgia para fortalecer os demônios que atuam na vida das pessoas. Por que não expor aqui, por exemplo, as situações de certos centros de ocultismo, onde os líderes dessas religiões, esses centros de ocultismo, praticam sexo como rituais para os demônios. Isso tudo acontece. E muita gente tem os olhos fechados para essa verdade. Muita gente tem os olhos fechados para essa realidade. Preferem criticar aqueles que decidem abrir mão do pecado, abrir mão do carnaval para se retirar para Deus. Muitos fecham os olhos e não querem ver os rituais de luxúria que acontecem, os rituais de animais, de sangue de animal, até de sangue humano, para fortalecer esses demônios. Quem recebe a oferenda do Carnaval do Brasil é um deus chamado Baco. Porque essas festas têm origem às festas pagãs e rituais que eram oferecidos ao deus Baco. Por isso daí que vem o bacanal. Então preste atenção. A Bíblia diz que na carne ninguém pode agradar a Deus. Mesmo que de repente você saia da sua casa e vai para uma festa de carnaval e você não tenha a intenção de oferecer um culto à carne, um culto aos espíritos malignos, um ritual aos demônios que recebem, mesmo que essa não é a tua intenção, saiba que você mesmo assim não está agradando a Deus quando você vai curtir o carnaval. Porque na carne ninguém pode agradar a Deus. Carnaval é uma curtição da carne, uma curtição da natureza caída, natureza humana. É quando as pessoas vivem o egoísmo, muitos maridos deixam as esposas em casa para ir traí-las com outras mulheres lá fora. Muitas pessoas criam coragem de praticar sexo com quem não conhece, com quem nunca viu, encontra a pessoa a primeira vez, já vai para um motel ou faz às vezes no meio da rua. São rituais feitos a demônios. E com isso o Brasil perde, por quê? Porque o Brasil, os céus do Brasil se tornam escuros, amaldiçoados, por causa dessas oferendas ao deus Baco, a Satanás. E eu digo isso porque eu sei o que acontece no carnaval, porque eu fui músico que tocava no meio lá do carnaval. Então, a pergunta que eu faço é: você fica confortável diante da palavra que diz que aqueles que vivem na carne não agradam a Deus? Aqueles que vivem na carne não têm o Espírito Santo, e aqueles que não têm o Espírito de Cristo não é de Cristo. Você se sente confortável em saber que você não é de Cristo, que você não pertence a Cristo, que você não agrada a Cristo, e que você, sem saber, está oferecendo rituais a Satanás, aos demônios. Você se sente confortável em saber que esse estilo de vida está te levando para o abismo, está te levando para o inferno, está te levando para uma vida de ruína. Você se sente confortável
em saber que isso acontece. Pastor, eu não sei que isso acontece, nem acredito, mas você nem desconfia. Você nem desconfia que o que a Bíblia diz é verdade. Olha para o resultado das pessoas que vivem essa vida promíscua. Quantas pessoas pegam AIDS? Quantos abortos? Mulheres irresponsáveis e homens irresponsáveis que geram filhos nessa época e não querem assumir, não querem criar o filho e abortam, são assassinos. Além de pecar praticando sexo fora do casamento, ainda pratica o assassinato, porque aborto é um assassinato, você é um assassino se você pratica o aborto. Então, carnaval é uma festa da carne, uma festa onde o ser humano vira as costas para Deus, uma festa que entristece o coração de Deus. Se você é alguém que tem curtido o carnaval, tem concordado com o carnaval, tem investido nesse tempo, você está fazendo algo totalmente contrário à vontade de Deus. E o próprio Deus se faz teu inimigo. É isso que você quer para você? Eu quero motivar você a entregar a tua vida para Jesus, a se converter ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E abrir mão do carnaval, abrir mão do pecado. E que no próximo ano de 2020, você seja alguém que ao invés de fortalecer a indústria do carnaval, a indústria do sexo, a indústria do ritual ao Satanás, você seja alguém que fortaleça o número daqueles que se retiram, que estão prestando culto a Deus, intercedendo pelo Brasil e promovendo uma soma que abençoa a nossa nação brasileira. Que Deus te abençoe com esta palavra, que você se converta. Você que já é crente, você que já é convertido, permaneça firme. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar à carne. Não dê a Satanás esse gostinho de ver você desviado. E se você é crente, terminou pecando, se desviando nessa época, indo para os carnavais, se arrependa. Volte-se para Jesus com um arrependimento mais profundo. Vamos dar uma resposta contra Satanás e uma resposta para Deus. E fique firme, porque o carnaval é uma festa para Satanás, enquanto que a vida no Espírito é uma consagração a Deus. E saiba que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele vai considerar isso. O quanto você abriu mão de você mesmo, abriu mão do pecado, abriu mão da iniquidade para viver para Cristo. Isso vai fazer toda a diferença no arrebatamento para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o Brasil. Que Deus arranque do Brasil o carnaval. Que Deus arranque do Brasil essa maldição do inferno. Que Deus arranque do Brasil essa podridão do carnaval e transforme a nossa nação brasileira. Que Deus possa usar os governantes dessa nação para bloquear toda a verba que são liberados ainda hoje para a indústria do carnaval. Uma maldição para o Brasil. Que Deus use os governantes para cortar em todos os estados, em todas as cidades. E que o carnaval se acabe no Brasil. Eu profetizo isso em nome de Jesus. E que a tua família seja salva, que a tua família seja liberta e que você possa abrir mão da carne e viver no Espírito, em nome de Jesus.